Olá, família, sejam todos bem-vindos. Nosso canal Hora de Semear, com nosso coração muito feliz, alegre, com muita alegria nessa noite, poder compartilhar esse tempo com você. Já quero agradecer você que é os nossos inscritos, você que está junto conosco, nossos seguidores, você que compartilha. Quero dizer para você que não é somente compartilhar, você está sendo um grande semeador da palavra de Deus nessa terra. Então, que sou grato a Deus pela tua vida, né? Que você realmente entendeu o chamado de Deus. Se é bom, vamos compartilhar também para outras pessoas. E hoje eu quero dizer para você que o nosso podcast, cada podcast ele tem um momento, cada podcast ele tem uma chave, cada podcast é um podcast. E hoje, com muita alegria no meu coração, quero dizer para você que esse podcast é único também, né? Quero pedir para você, você que já está conosco, né? Você que já começou desde o início nos assistindo, compartilha, coloca teu like, teu comentário, ele é muito importante, né? Para estar compartilhando, comentando aí. O YouTube ele entende que isso é importante, ele entrega para mais pessoas. Quer dizer para você que o nosso objetivo não é somente entregar, mas realmente ser uma voz de Deus, né, para muitas pessoas que estão precisando e sedento. Mas eu não quero aqui, né, demorar muito na nossa apresentação. Quer dizer para você que meu coração se enche de alegria nessa noite. Nós estamos aqui, temos algumas pessoas importantes, né, no meu coração. Temos aqui o Jonas, o Cristiano, temos o Alexandre, o Ronaldo, meu filho Vitor, a Glenda aqui na foto, né, fazendo todas as filmagens. Também temos aqui o Paulo na transmissão. Então, meu coração está cheio de alegria e que Deus está aqui nesse lugar. Mas também quero dizer para você que meu coração se enche de alegria. Estou recebendo uma pessoa muito importante. Importante, por que importante? Porque a gente olha pela internet, a gente recebe, né, sabe aqueles vídeos curtos, aquele que você está passando, daqui a um pouco vem, e daqui a pouco vem de novo, e vem de novo, mas quem é essa pessoa? E aí vem, e só que realmente é o encarregado de Deus, trazendo uma mensagem curta, que faz a gente pensar o dia inteiro, que Deus fala conosco. Então, quero dizer para você que essa pessoa importante, que Deus nos encaminhou nos caminhos, né? A gente recebe muito quando vem de Deus. É o Cauê Andrade. Cauê Andrade, quero dizer para você, seja bem-vindo no nosso podcast, nosso Semiário Estúdio. É com uma alegria no nosso coração poder estar com você aqui nesse lugar. Amém, pastor. A honra é minha de poder estar participando aqui desse podcast e creio que vai ser um momento de mesa incrível, onde Deus vai compartilhar com a gente as riquezas do reino. Amém, em nome de Jesus. Então, desde já nós vamos estar falando aqui sobre propósito, né? Cauê, sei que muitas pessoas já te conhecem, já talvez viram teus vídeos aí, né? Que não são poucos, né? Graças a Deus por isso, né? Mas eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Quem é o Cauê? Da onde veio o Cauê? Vamos lá. O Cauê é um jovem que foi criado no litoral norte de São Paulo, mais especificamente de Ubatuba. Sou ubatubense, sou caiçara. Nasci e cresci ali e com 16 anos Deus me chamou para o ministério e nós estamos hoje aí servindo a Deus na Assembleia de Deus do Brás, em Guarulhos, debaixo da bênção do nosso pastor presidente, pastor Igor Ferreira, pastora Marina Ferreira e do nosso bispo Samuel Ferreira. Estamos ali servindo a Deus e sempre que a gente pode, nós estamos sentados em uma mesa como essa, compartilhando das riquezas do reino. Sou casado, minha esposa Nicole, sou casado desde os meus 20 anos. Eu tenho 7 anos de casado, uma história aí. E estamos aí para servir ao reino. Meu amor é esse aqui, poder compartilhar daquilo que Deus colocou no meu coração, que são as mensagens do reino. Glória a Deus. E Cauê, como você falou, né? Casado há 7 anos já, mas você falou que teu ministério começou cedo. Mas como que foi para você? Nós só que estamos falando de propósito. Como foi para você entender?
às vezes, né, vem no nosso coração, tipo, eu quero ser um pastor, quero ser um missionário, quero ser evangelista, quero viajar para o mundo, mas às vezes não é a vontade de Deus, mas como que foi para você como é que alguém falou, existe uma profecia, Deus falou com você, como que foi esse processo para você entender o chamado de Deus para sua vida? Pastor, o primeiro passo foi a curiosidade, né? Um dia eu vi um pregador pregando, eu falei, nossa, interessante, eu acho que eu quero isso. E eu comecei a buscar por aquilo, e Deus foi levantando profetas, foi levantando pessoas, e essas pessoas foram confirmando, falando, ó, Deus vai te usar, Deus vai te levantar. E quanto mais Deus falava, mais eu buscava, e quanto mais eu buscava, mais Deus falava. Até que chegou um momento onde eu fui ver. Eu já estava pregando, já estava atendendo agendas, já estava viajando. E eu aprendi que, isso aqui é até uma chave poderosa, eu aprendi que tudo que vem de Deus é natural. As coisas que vêm de Deus não são forçadas. Porque tudo aquilo que precisa ser forçado, tudo aquilo que precisa. é, tudo aquilo que a gente precisa empregar uma força maior do que o normal para poder abrir, são duas opções. A primeira é porque nós estamos no caminho errado, ok? E a segunda é porque nós estamos fazendo do jeito errado. Então, eu aprendi uma coisa: quando se trata de chamada de Deus, as coisas fluem naturalmente. Eu aprendi que com Deus as portas se abrem de forma natural. Não precisa forçar. Não precisa empurrar. Eu aprendi que Deus é o dono da chave. E é Ele que abre a porta. Existem momentos que o único trabalho que você vai ter é girar a maçaneta, mas a porta já está aberta. Quando você girou a maçaneta e empurrou, é porque a porta não está aberta, ainda está trancada. E se a porta não está trancada, não é para você. Entendeu? É porque Deus não te deu essa chave. Vai para outra. Tem muita gente querendo forçar aquilo, forçar a porta que Deus não abriu. Sabe qual é a diferença? Isso aqui é poderoso. Jesus disse assim, ó, que o ladrão, ele pula a janela. O ladrão, ele pula a janela. Sabe por que que o ladrão pula a janela? Porque ele não tem a chave para abrir a porta. Ele tem a técnica. Então, qual que é o problema? Tem muita gente que não tá na direção de Deus. E quando você não tá na direção de Deus, Deus não te entrega a chave e a porta não abre. Aí você é obrigado a ficar procurando o jeitinho. E no reino de Deus não funciona. As coisas. No reino de Deus, as coisas não funcionam no jeitinho brasileiro. No reino de Deus, as coisas fluem naturalmente. Eu aprendi que tudo que é de Deus para minha mão, eu não preciso correr atrás. Vai chegar na minha mão na hora certa. Meu Deus do céu, isso é forte. E realmente, né, é uma luta, podemos dizer, constante, porque nós mesmos tentamos, vamos dar um jeito, vamos tentar, como você falou, vamos tentar dar uma forçadinha, vai que dê certo. Ou às vezes até mesmo, não sei se isso também está ligado ao processo, que às vezes a pessoa, exemplo, eu quero ser isso, quero chegar a um determinado lugar, eu vou tentar talvez pegar um caminho alternativo para me chegar lá, talvez não vou passar pelo processo. Pega isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi. Não queira para sua vida aquilo que Deus não quer para você. Porque todas as vezes que você tenta forçar algo na sua vida, você corre o grande risco de estar buscando para sua vida aquilo que Deus não desejou. E todas as vezes que você tentar atrair para sua vida aquilo que não é de Deus, você vai acabar entrando em guerras desnecessárias. Lembra de Sara? Sara não podia ter filho, só que Deus tinha prometido um filho para Abraão. O que que ela fez? Vou dar um jeitinho. Vai lá e se deita com Agar. Abraão deita com Agar e Ismael nasce. Só que depois que Ismael nasce, passa um tempo e nasce o filho da promessa. Porque aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Independente dos nossos erros, as promessas vão se cumprir. A promessa se cumpre. Só que tem um problema. Quando a promessa se cumpre e o menino começa a crescer, quando Isaac começa a crescer, a Bíblia diz que Isaac briga com Ismael. Só que Ismael nem era para existir. Ismael só existiu porque Sara tentou dar o jeitinho brasileiro. E aquilo que ela tentou fazer para forçar algo que não era de Deus para a vida dela, acabou atraindo problema para a vida dela. Acabou atraindo guerra, discussão e desentendimento. Porque todas as vezes que você tenta forçar uma porta que Deus não abriu, todas as vezes que você tenta forçar um caminho que não é de Deus para sua vida, você acaba se envolvendo em guerras desnecessárias. Tem muita gente que no ministério, no casamento, nos negócios, estão entrando em guerras desnecessárias porque está tentando dar jeitinho brasileiro, está tentando forçar a porta que Deus não abriu. Eu aprendi que quando as coisas são de Deus, elas chegam na sua mão. Davi nunca precisou brigar com Saul por causa do trono, porque Davi sabia, quem me prometeu o trono foi Deus, então eu não preciso dar meu jeito, quem vai me colocar lá é Deus. Meu Deus.
Forte, né? Mas digamos assim, Cauê, ó, só para nós entendermos, tá claro, tá bem claro, mas vamos dizer que e pessoas que entraram nessas brigas desnecessárias. Como que vai vencer isso? Que caminho é esse? Como fazer agora? Eu entrei numa briga que não era minha, e agora como que eu vou vencer? Ou como que eu vou lutar essa briga? Como que eu faço agora? Pastor, sabe o que eu aprendi? Isso aqui é poderoso. Existem guerras que nós não temos como lutar. É por isso que quando é, Sara, ela percebeu o menino Ismael, que estava tendo briga com seu filho, a ordem dela, de Deus e de Abraão foi: manda embora. Porque não adianta querer ficar brigando. Sabe o que eu aprendi? Existem guerras que não são para ser lutadas. E o problema é que tem gente que lutando guerra desnecessária. E todas as vezes que você luta uma guerra desnecessária, você se cansa, você se fadiga, mas você não tem resultado nenhum. É por isso que tem muita gente que tá com o casamento destruído e não muda, porque ele tá tentando lutar uma guerra desnecessária. É por isso que tem gente que tá com a vida espiritual, a vida financeira falida, porque ele entrou em uma guerra desnecessária. Eu aprendi que fugir da guerra nem sempre é sinal de covardia. Às vezes é estratégia. Porque às vezes, quando você foge da guerra, você não está sendo covarde. Você está economizando a sua energia para lutar uma guerra que realmente é necessária. Então, existem momentos que nós não podemos perder tempo batendo boca. Existem momentos que não adianta querer ficar brigando, querer ficar discutindo, querer ficar entrando em guerra. Existem momentos que a melhor maneira de vencer a guerra é fugindo dela. Isso é forte, né? Isso é forte. Porque realmente entramos na guerra e depois o que fazer, como vencer essas guerras, né? Mas, Cauê, olha só, então, digamos assim, desde o início, pegamos aí o projeto de Deus, a promessa de Deus, a chave de Deus sobre a nossa vida, tentamos abrir a porta, mas e para chegar até essa porta? Mas existe um grande processo na nossa vida. E como o Senhor, ele nunca revela todo o projeto. Ele fala, você vai ser isso, mas como vai chegar até lá? Vamos lá, pastor, isso aqui é uma chave poderosa. Sabe o que eu aprendi? Quem faz a promessa é Deus, mas quem caminha até a promessa sou eu. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é poderoso. Ó, a chave é essa. Quem faz a promessa é Deus, mas quem caminha até a promessa sou eu. Cauê, se quem faz a promessa é Deus e quem caminha até a promessa sou eu, qual é o caminho que me leva até a promessa? Simples. O caminho que te aproxima de Deus é o mesmo caminho que te aproxima da promessa. Porque aprenda o segredo: nenhuma promessa se cumpre longe de quem prometeu. Para uma promessa se cumprir, você precisa estar perto de quem liberou a promessa. Sabe qual que é o grande segredo? Quanto mais perto de Deus, mais perto da promessa. Quanto mais longe de Deus, mais longe da promessa. Tem gente dizendo assim, ó, parece que a promessa não vai se cumprir. Deus mentiu. Só que não foi Deus que mentiu. É você que está caminhando para a direção errada. Não é Deus que errou na promessa, é você que está caminhando para longe dele. Então o segredo é esse: quer viver a promessa? Fique perto de Deus. Porque se você estiver perto de Deus, fique tranquilo. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, vai acontecer. Meu Deus. Mas nessa promessa existe o tempo. E quando a promessa, e quando muitas pessoas que já receberam, né, palavras, como você falou, recebeu algo de Deus e não se cumpriu ainda, e como que faz esse processo de tempo? Como que tu consegue conviver ou viver esse tempo com alegria, não com frustração, não com, de alguma forma, reclamando, mas não vai acontecer, olha a minha idade, mas Deus disse que eu ia ser bem sucedido na minha área financeira, e até agora não fui. Deus se falou que eu ia casar com a mulher de Deus e não casei, e não deu. Mas como que lidar com esse tempo? Pastor, esperar o tempo de Deus é extremamente necessário. Porque tudo que vem fora do tempo ou está maduro, ou, aliás, tudo que vem fora do tempo de Deus ou está podre ou ainda não está maduro. Sabe qual que é o problema? Todas as vezes que a gente tenta atropelar o tempo de Deus, a gente acaba pegando coisas estragadas ou coisas que ainda não estão prontas. O problema de quem tenta acelerar as coisas e antecipar o tempo de Deus é que ele entende que Deus não atrasa, Deus capricha. Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa. Então, quando você pensar, parece que Deus está demorando, lembre-se, Deus não está demorando.
Deus está caprichando. Eu aprendi que tudo aquilo que vem antes do tempo, fora do tempo, são coisas que nós não temos estrutura para suportar, para lidar e nem para manipular. É por isso que existem coisas que Deus prometeu, mas ele ainda não nos entregou. Não é que a bênção não está pronta, é que eu não estou pronto para a bênção. Se chegar na minha mão, eu não vou saber lidar. Se chegar na minha mão, eu não vou saber cuidar. É igual o trono. Deus prometeu o trono para Davi quando ele era menino, mas Deus não entregou o trono para Davi antes dele virar homem, porque existem promessas que são feitas para meninos, mas promessas só são cumpridas para homem, porque precisa ter maturidade para poder sentar no trono. É necessário maturidade para poder tomar posse da promessa, porque gente matura toma posse da promessa, mas não sabe lidar com ela. Então, espere o tempo de Deus, porque no tempo de Deus não é só a promessa que vai estar pronta para você, você também vai estar pronto para a promessa. Meu Deus. E estamos falando em promessa e falando em propósito, né? Tudo é, né, a favor de Deus, tudo é no mesmo pensamento, mas e para cumprir o propósito de Deus, para receber a promessa de Deus sobre a nossa vida, ela tem alguma ligação sobre renúncia? Eu tenho que renunciar muitas das vezes à minha vontade, o meu próprio eu, ou o que eu quero, para realmente viver o propósito ou o projeto de Deus. Exemplo, eu acho bacana o evangelista. Eu tenho que ser evangelista, mas Deus não quer que eu seja. Eu tenho que abrir mão do que eu penso, do que eu quero, talvez dos meus sonhos, para viver os sonhos de Deus. Tem a ver com renúncia ou realmente é aquilo que eu penso que vai ser? Pastor, vamos lá. Sabe o que eu aprendi? O tamanho da sua renúncia determina o tamanho da honra que Deus preparou para você. Na terra, você é conhecido por quanto você conquista, mas no céu você é reconhecido pelo quanto você renuncia. Eu aprendi que não existe propósito nem promessa sem renúncia. Você lembra de Abraão? Deus se revelou para Abraão e disse assim: Abraão, a promessa é muito grande. Olha o nível da promessa de Abraão. Eu vou abençoar você, vou prosperar você. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E através de ti, todas as famílias da terra serão benditas. A promessa é top. Mas antes de Deus falar de promessa, primeiro Deus fala de renúncia. Deus se revela para Abraão e diz: Abraão, quer viver a promessa? Quero. Então sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e sai da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Pastor, a chave está aqui. Sai da tua terra, a terra de Abraão. Sai do meio da tua parentela, a parentela de Abraão. Sai da casa do teu pai, o pai é de Abraão. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, quer viver a promessa que eu preparei para você? Larga aquilo que é teu e vai para a terra que eu te mostrarei. É Deus dizendo, enquanto você não largar o que é teu e se lançar para o que é meu, a promessa não se cumpre. Então nós precisamos entender que não tem como viver as promessas de Deus enquanto eu estiver preso no que é meu, preso nas minhas vontades, preso nos meus sonhos, preso nos meus desejos. Até porque tem gente que diz que Deus vai realizar todos os seus sonhos, só que Deus não é gênio da lâmpada mágica. Eu aprendi que os meus sonhos só vão se realizar quando os meus sonhos estiverem alinhados com os propósitos de Deus. Deus não é obrigado a realizar nenhum dos meus sonhos, mas se eu quiser viver as promessas, eu vou ter que renunciar às minhas vontades e os meus desejos para poder me alinhar com o propósito de Deus. Forte. É forte porque esse alinhamento, esse momento de realmente colocar o trem novamente no trilho, né? Que é realmente o sucesso, ou vamos adquirir a promessa, ou receber a promessa de Deus para a nossa vida, ela exige de nossa vida uma renúncia. Tem que ter renúncia. Não tem como tu viver um propósito sem ter uma vida de renúncia. Top demais. Como é que tá sendo para você aí? Coloca o teu comentário aí, como é que tá sendo, compartilha. Falei para você que hoje seria algo diferente para nós, para todos nós que estamos aqui participando juntos, né? Também junto com o Cauê recebendo todas essas informações. Então seja um canal de Deus, coloca a tua pergunta, o teu comentário, é top demais. Então, mas e Cauê, falando em propósito novamente. Existe promessas, propósitos de Deus sobre a nossa vida. Como você falou, vai se cumprir se nós fizermos renúncias na nossa vida, estarmos na presença de Deus e no momento, no tempo certo de Deus sobre a nossa vida, mas todos os sonhos do nosso coração talvez não se cumpram. Mas se eles talvez de alguma forma não se cumprindo, como que eu vou agir, que atitude eu vou ter no meu coração? Eu queria chegar, mas não é esse plano de Deus.
Eu queria ser, mas não é o plano de Deus. Como que o meu coração, como que eu vou lidar com isso? Vamos lá. Isso aqui é poderoso. Se eu pudesse dar um conselho pra alguém, eu diria assim: não se preocupe em viver os seus sonhos. Se preocupe em viver os sonhos de Deus. Porque por maior que seja o seu sonho, aquilo que Deus tem pra você é melhor. Talvez não seja maior. Porque pra gente, qualidade está ligado com tamanho. Pra Deus, não. Pra Deus, qualidade está ligado com propósito. Pra gente, um grande sonho é um sonho que vai me dar grandeza, que vai me dar fama, que vai me dar dinheiro. Só que pra Deus, não. Pra Deus, mais importante do que o dinheiro, a fama e o poder, pra Deus é a qualidade. Qual a utilidade do seu sonho para outras pessoas? Eu aprendi que no reino de Deus, maior não é quem tem mais, maior é quem serve mais. No reino de Deus, maior não é quem ganha mais, não é quem é mais conhecido. No reino de Deus, maior é quem resolve mais os problemas dos outros. Então, nós precisamos entender que os sonhos de Deus são maiores que o nosso, são melhores que os nossos. Talvez não seja maior. Talvez Deus te coloque numa posição que aos seus olhos seja menor, mas você vai estar cumprindo um propósito maior. O nosso problema é que nós estamos vivendo um evangelho hoje que a gente só quer ganho pessoal. Só que evangelho e propósito de Deus não está ligado com ganho pessoal. Pelo contrário, evangelho e propósito de Deus está ligado com renúncia. Jesus disse que no reino o maior não é aquele que é servido. E o problema é que hoje todo mundo quer ser servido. Jesus deixou claro, o maior no reino é aquele que serve. Então se você quer ser grande, você não vai querer estar acima dos outros, pisar nos outros e humilhar os outros. Se você quer ser grande de verdade, você vai entender que o sonho de Deus é que você sirva aos outros, assim como Jesus serviu à humanidade. Top demais. E como que eu descubro o meu propósito? Orando, pastor. A oração, ela é a chave. Aqui tem uma chave poderosa, porque quando a gente fala de oração, é necessário falar isso aqui. Eu aprendi que não tem como caminhar na direção certa sem orar. Porque enquanto nós não oramos, nós seguimos a nossa vontade. Mas quando nós oramos, nós começamos a entender qual é a vontade de Deus. Enquanto eu não oro, eu sigo os meus desejos. Mas quando eu oro, eu começo a ouvir a voz de Deus e começo a entender quais são os desejos de Deus. O problema de hoje é que tem muita gente quebrando a cara porque não ora antes de decidir. Não ora antes de negociar. Não ora antes de fazer amizade. Não ora antes de se relacionar com as pessoas. E sabe o que eu aprendi? Quer ter uma vida fracassada? É muito simples. É só não orar. Quer ter um ministério fracassado? É muito simples. É só não orar. Quer ter uma família destruída? É muito simples. É só não orar. Agora, se você quer viver o extraordinário, alcançar os propósitos e chegar aonde Deus reservou para você, só tem um segredo. Ore. Eu aprendi que a distância entre eu e o meu milagre é a mesma distância que entre o meu joelho e o chão. Se eu orar, milagres vão acontecer. Deus vai me direcionar e o nome dele será glorificado. Glória a Deus. E tem um ditado que fala, né, muitas das vezes, eu só tenho que orar. Eu não tenho mais o que fazer, eu só tenho que orar. Minhas condições é orar. Mas realmente orar é tudo na nossa vida, né? Que como tem mais de 5 mil, mais de 5 mil promessas na palavra de Deus para se cumprir sobre a nossa vida. Então, através da oração, Deus vai revelando, vai descortinando aquilo que ele tem projetado, programado, que ele tem a nos oferecer para cumprir o projeto de Deus nessa terra. É isso que você está dizendo? Sim, pastor, sim. A oração, ela é poderosa. Sabe o que eu aprendi? Tem muita gente que está orando errado. É por isso que ele ora e não tem resposta. Tem gente que está orando errado e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, ó, vocês oram e não recebem, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem para gastar com os vossos próprios prazeres. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, enquanto eu orar para pedir alguma coisa para Deus e pedir para gastar com os meus próprios prazeres, e ali ele deixa claro que esse pedir com os próprios prazeres eu peço algo que me afasta de Deus. Deus nunca vai me dar. Porque Deus nunca vai me entregar algo que me arranque da presença. É por isso que tem gente que ora, pede, mas não recebe. Porque ele está pedindo algo que ele mesmo não tem estrutura para receber. Ele está pedindo para Deus uma bênção que vai afastar ele do altar. E se tem uma coisa que Deus não faz, é dividir você com ninguém. Porque Deus não aceita te perder. Deus prefere ver você perder do que perder você.
Deus prefere ver você perder do que ver você perdido. Então existem momentos que você vai orar e você vai pedir uma coisa pra Deus e Deus está dizendo, não, isso vai tirar você da minha presença. É por isso que Deus não vai te entregar. Existem momentos que você vai orar e vai pedir um milagre pra Deus e Deus não vai te dar, porque Deus sabe que esse milagre vai te tirar do altar. Existem momentos que você vai orar e vai pedir pra Deus abrir uma porta, só que Deus sabe que aquela porta fechada é livramento. Então existem momentos que nós não podemos reclamar que Deus não está respondendo a nossa oração, porque eu aprendi que até o não de Deus é uma resposta. E o não de Deus, ou o silêncio de Deus também, né? Como é desconfortável. Porque a gente busca uma palavra, busca um direcionamento, busca algo de Deus. Até muitas vezes as pessoas dizem, ah, Deus, sei lá, se acontecer tal coisa, você tá falando, é uma confirmação de Deus, mas quando tá tudo silêncio, tá calado, não fala, o que fizemos? O que vamos fazer? Pastor, sabe o que eu aprendi? É melhor ouvir o não de Deus do que o sim do diabo. Porque o sim do diabo te mata, mas o não de Deus te protege. Tem muita gente que só quer ouvir da boca de Deus aquilo que lhe agrada. É por isso que tem muita gente que não gosta de ouvir alguns pregadores. Ele prefere ficar correndo atrás de profeta. É por isso que tem muita gente que não gosta de ouvir mensagem bíblica. Prefere ficar correndo atrás de profetada. Porque ele não quer ouvir a verdade da boca de Deus. Ele quer ouvir aquilo que agrada o seu coração. A Bíblia diz que nos últimos dias teria gente que ia amontoar doutores que falem aquilo que dá prazer. E estão fazendo isso. Tem igreja que só leva gente que fala da palavra da vitória. Porque tem gente que quer vitória. Só que eu aprendi que é melhor ouvir o não de Deus do que o sim do diabo. Porque às vezes o diabo está dizendo sim. Mas o sim do diabo está te levando à morte. E Deus está dizendo não. Mas o não de Deus está te livrando. O não de Deus está te guardando. Eu aprendi que é melhor estar no deserto com Deus do que estar no monte com o diabo. Porque o diabo te levou Jesus para o monte, lá de cima disse, lança-te daqui para baixo. Sabe o que é poderoso? O diabo levou Jesus para o alto, mas a ideia dele era derrubar Jesus. Agora Deus levou o profeta Ezequiel para o vale. Quando Ezequiel estava no vale, a ordem de Deus foi, profetiza que eu vou levantar quem está caído. Porque o diabo te leva para cima para te derrubar, mas Deus te leva para o vale para derrubar quem está caído. Deus te leva para o vale para levantar quem está caído. Então aprenda uma coisa, existem momentos que vai valer a pena ouvir o não de Deus. Porque o não de Deus está te guardando, o não de Deus está te direcionando, o não de Deus está te protegendo. Não queira ouvir da boca de Deus só aquilo que te agrada, até porque Deus não é coach. Deus não é pai de filho mimado. Deus é pai, mas Deus é o tipo de pai que corrige o filho que ama. Então, se ele precisar dizer não para poder te corrigir, ele vai. Se Deus precisar dizer não para poder te direcionar, ele vai. Mas ele não vai te perder. Como o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, no momento antes da crucificação, antes daquele momento que ele passou tão cruel, chega um momento de fragilidade, chega um momento que ele, não que ele pensa em desistir, mas a carne já está doendo. E ele fala, mas seja feita a tua vontade. E nesse momento, ou nesse projeto de Deus, né, que não acabou, porque muitas pessoas acham que Jesus morreu, deu a sua vida por nós, né, ressuscitou, está aqui no meio de nós, mas não é um projeto falido. Ainda existe o projeto de Deus. E naquele momento das três cruzes, né, teve você ministrando sobre isso, as três cruzes, que é onde tinha Jesus, e aquele projeto, que existia o projeto, e existe o projeto de Deus. Naquele instante, como que fica o coração de Deus vendo o seu próprio filho no meio de dois ladrões e a humanidade vendo tudo isso? Mas existia um projeto, existia um propósito. O que você tem que dizer para nós, Cauê, sobre esse projeto de Deus, sobre esse momento tão difícil de Jesus no meio da humanidade, que parecia que era um projeto falido, mas realmente o projeto estava dando certo? Pastor, sabe qual que é a verdade? Tem muita gente que acha que isso aqui é uma verdade que precisa ser dita. Tem muita gente que pensa que na hora que Jesus estava na cruz, o inferno estava comemorando e o céu estava triste. Só que não. A cruz foi o único propósito que tirou Jesus do céu.
O único propósito capaz de tirar Deus do céu e vir à terra foi a cruz. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente como humano, talvez a gente enxergue a cruz como um projeto falido. Mas quando Deus olhava para a cruz, ele enxergava um projeto concretizado. Porque Deus sonhou com aquele projeto faz muito tempo. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Então, isso significa que Jesus não morreu na cruz quando a Bíblia diz que ele morreu. Antes dele descer à terra, no céu já estava concretizado. Ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha pagado o preço. Sabe por quê? Para o céu não era motivo de tristeza Jesus morrer na cruz, porque quando Jesus morre na cruz, o diabo perde a força. Quando Jesus morre na cruz, o pecado perde a força. Quando Jesus morre na cruz, o inferno perde a força. Se tinha alguém que estava revoltado com a ida de Jesus para a cruz, era o inferno. Tanto é que tentaram fazer de tudo para Jesus sair da cruz. Alguém olhou para Jesus e disse: desce da cruz. O ladrão olhou: desce da cruz, salva a ti mesmo e a mim também. Jesus se calou e não respondeu. Alguém olhou para ele e disse: se tu é o Cristo, prova, desce daí. Tu não é o bonzão? Tu não é aquele que constrói o templo e destrói o templo e constrói em 3 dias? Então desce da cruz. Mas Jesus não desceu, porque Jesus sabia que se ele descesse da cruz, a humanidade desceria para o inferno. Mas ele permaneceu na cruz, porque a humanidade não vai descer para o inferno, mas ele vai descer nas nuvens para buscar a humanidade e em breve nós subiremos aos ares. Cauê, e essas pessoas que estão hoje, eu acredito que tem, vamos falar de profissões. Eu acredito que existe ex, né, motorista, ex, construtor civil, tudo eu acredito que existe, que parou a profissão. Mas o ex-ungido eu não acredito. Aquele que foi ungido por Deus e aquela pessoa que hoje está sem força. Aquele que tem um projeto de Deus na vida dessa pessoa e ela não consegue mais andar. Ela não consegue mais, né, buscar Deus, ela não consegue, por muitas das vezes, sonhar, acreditar que existe um projeto maior sobre a vida dela, indiferente das circunstâncias que está passando hoje. Talvez por um momento mais difícil da sua vida. Como que ela vai trazer a memória dela, dessa pessoa novamente, que existe um propósito, que existe um chamado de Deus para a vida dela. Pastor, sabe que eu aprendi uma coisa? Não adianta fugir da chamada de Deus, porque a chamada de Deus vai te encontrar. Não adianta tentar correr de Deus, porque Deus vai te achar. Teve um dia que Elias disse: eu não prego mais, não canto mais, não profetizo mais, não faço mais nada. Ele fugiu, caminhou 40 dias e 40 noites, entrou dentro de uma caverna e disse: aqui ninguém me acha. Só que a Bíblia diz que Deus desceu dentro da caverna e disse: Elias, o que fazes aqui? Será que você não percebeu que esse lugar não é para você? Será que você não percebeu que esse ambiente não combina com a promessa? Será que você não percebeu que esse ambiente não é para você? Pastor, sabe qual que era o problema de Elias? Elias estava fugindo de Deus. Mas o poderoso, Deus foi atrás de Elias. Sabe por quê? Porque Elias tinha desistido. Mas Deus não tinha desistido de Elias. A palavra de Deus para alguém é: você pode ter desistido, mas Deus ainda não desistiu de você. Não adianta tentar fugir ou se esconder. Deus vai te encontrar. Deus é maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Então não, então se tem algum Elias aí, ó, sai da caverna, ó, Deus vai te achar lá, né? Então, como isso é necessário a gente poder entender isso, né? Porque realmente passa-se o tempo, passa os anos e as lutas vêm. E como você falou, estava falando sobre guerra, essas guerras que talvez não eram nossas e nós talvez procuramos de alguma forma, né? E para a gente poder identificar essas guerras, são talvez situações que a gente não consegue vencer. Exemplo, uma pessoa que está hoje, podemos falar ministerialmente, ou de alguma forma tentando buscar novamente de Deus, precisa da renúncia, como você falou, mas e talvez, Cauê, para realmente poder sair dessa lama. Porque todas as pessoas falam, todos aqueles que já estavam na presença de Deus, para voltar é muito difícil. Para voltar é complicado. Eu também já fui da igreja, já me desviei. E para a glória de Deus, estamos firmes na presença de Deus. Mas para retornar não é fácil. O porquê que não é fácil, Cauê?
Por que que tem muitas Satanás ele coloca, ou situações coloca no nosso coração, nossa memória? Não, tu sai, depois tu volta de novo. Mas por que que é tão difícil retornar à presença de Deus? Pastor, voltar para Jesus é tão difícil. E a verdade é que não existe uma explicação para isso. A verdade é que quando você se afasta do altar uma vez, fica muito difícil você conseguir retornar. Depois que você tem uma vida, um fogo aceso e você deixa aquele fogo se apagar, na sua mente o que grita é: eu nunca mais vou conseguir recuperar aquela intimidade. Eu nunca mais vou conseguir recuperar aquela comunhão que eu tinha. E a verdade, sozinho nós não conseguimos mesmo. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Sozinho, quando a gente esfria, a gente desvia e não tem mais força para voltar. Mas eu aprendi que quando a gente decide buscar a Deus, nós não estamos sozinhos. Porque ainda que os homens não nos ajudem, o Espírito Santo irá nos ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. É ele que está ali. Ajuda ele, Pai. Fortalece ele, Pai. Então, se tem alguém que está me ouvindo e pensa que está sozinho e diz: eu não tenho força para voltar sozinho, lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. E o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te fortalecer. O Espírito Santo vai te sustentar. E você vai voltar ao primeiro amor. Guarde essa palavra no seu coração. Glória a Deus. E, Cauê, e vemos assim que muitas pessoas, a gente olha que tem muito ministério, a gente olha para aquela pessoa e diz: nossa, como essa pessoa canta bem, como essa pessoa prega bem, mas e por muitas das vezes ela está distante da presença de Deus. Por quê? Algumas pessoas com alguns motivos. Eu me entristeci com um pastor, eu me entristeci com um amigo, eu me entristeci com o meu líder, eu me entristeci com alguma pessoa e se distanciou da presença de Deus e está longe. E sabemos que essas são algumas amarras, algumas feridas que de alguma forma não deixa chegar novamente diante de Deus, voltando ao primeiro amor, como você falou. E como que essa pessoa ela vai de alguma forma romper isso? Porque às vezes é só uma falta de perdão, liberar perdão, pedir perdão. Às vezes é realmente tirar a razão de nós mesmos. Ah, não, mas ele errou comigo. Não, ir lá pedir perdão, ir lá liberar perdão para outra pessoa. Como que a pessoa faz para sair dessas amarras? Para realmente viver, como você falou, o extraordinário de Deus, viver o primeiro amor com Cristo. Pastor, primeira coisa, vamos lá. Eu aprendi que quem sai da igreja por causa de uma ferida nunca conheceu o dono da cura. Porque se você entende que Deus é aquele que cura, se você está ferido, se tem um lugar de onde você não vai sair, é da casa do Pai. Porque você entende que se você está ferido, ainda que alguém de dentro da igreja tenha causado a ferida, eu troco de ministério, mas não saio do corpo. Eu troco de placa, mas eu não saio do reino. Porque se o homem me feriu, só Jesus tem poder para me curar. Eu também aprendi que quem sai da igreja por causa de uma pessoa, nunca esteve nela por causa de Jesus. O problema é que hoje a gente fica usando desculpinha para poder se afastar do evangelho. Ah, tô saindo da igreja porque tô ferido, porque me maltrataram. Mentira. Tá saindo da igreja porque você quer. Você tá parando de servir a Deus porque você precisava de uma desculpa para sair da igreja. Aí você aproveitou o ensejo de que alguém te maltratou para poder sair da igreja, para poder parar de servir Jesus. Porque você não consegue mais lidar com seus pecados. Você quer pecar. Aí você quer usar a desculpa de alguém te perseguiu, das palavras de alguém, porque Jesus foi quem teve mais motivo para desistir do propósito por causa dos outros. Jesus não foi atacado com palavras, Jesus foi chicoteado, Jesus foi crucificado. Ele sim foi ferido, só que mesmo ferido ele não largou a cruz. Só que mesmo ferido ele não largou o propósito. Então não me venha falar, me feriram, por isso eu vou sair da igreja. Porque o dono da igreja foi ferido, mas nunca desistiu dela. Se Jesus não desistiu, quem sou eu para desistir? O nível de ferida que eu carrego não pode ser comparado com o nível de ferida que Cristo sofreu por mim. E a verdade, se o homem me feriu, fica tranquilo. Eu sei que Jesus vai me curar. Então eu não posso usar a ferida causada por uma pessoa ou as palavras de alguém para sair da igreja. Isso é desculpa. Eu aprendi que quem quer estar com Jesus
está, independente das pessoas. Eu posso até trocar de igreja, mas nunca trocarei a comunhão com meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. E, Cauê, e como você hoje, né, evangelista, né, como você falou, vários projetos de Deus, mas já tem andado por vários lugares, né, e que Deus confiou na sua vida, e glória a Deus por isso, que leve muito mais longe. Mas em meio dessa caminhada, né, talvez não possa falar algo pontual, mas teve momentos que você realmente, não vou dizer que pensou em desistir, mas teve momentos que foi difícil para sua vida? Não sei se você pode falar alguma coisa para nós, um momento que muitas pessoas olham hoje. Nossa, olha quantos seguidores esse rapaz tem. Nossa, ele tá lá na Europa. Nossa, ele vai para qualquer lugar do mundo. Como é bom. Mas não sabe, talvez, algum momento, um dos momentos que você passou tão complicado, pagou o preço. Você pode compartilhar algo com nós, assim, não sendo talvez de alguma forma muito expansivo, talvez de alguma data, algum momento, ou nomes, pessoas, alguma que possa compartilhar. Pastor, vamos lá. Sabe qual que é a verdade? Eu já passei por muitas guerras, mas eu nunca pensei em desistir. Porque eu aprendi uma coisa na vida. Para quem quer vencer, desistir nunca é uma opção. Isso aqui não é uma palavra da boca para fora. É só você sentar na minha casa e você vai dizer: o Cauê já passou por muitas guerras, mas eu nunca pensei em desistir. Nunca saiu da minha boca: eu não prego mais. Nunca saiu da minha boca: eu estar sendo perseguido em um lugar, dizer: aqui eu não volto mais, aqui eu... Não, isso é coisa de gente mimada. Gente mimada, quando tá sendo atacada, quando tá sendo perseguida, já que não tá acontecendo do jeito que eu quero, eu vou parar. Isso é coisa de gente que nunca cresce na vida. Eu aprendi com as pessoas mais vencedoras que eu conheço na vida, são pessoas de garra. São pessoas que sofreram muito. Porque o sofrimento faz parte da história. Jesus não prometeu vida fácil. Jesus foi o ser humano que mais sofreu nessa terra. Só que ele nunca falou em desistir. Ele nunca falou em parar. Porque eu aprendi que para quem quer vencer, parar não é uma opção. Para quem tem propósito, para quem quer chegar em algum lugar, parar nunca é uma opção. Parar só é uma opção para quem não sabe onde quer chegar. Porque quem sabe onde quer chegar, sabe. Posso ser perseguido, posso ser atacado, posso sofrer, posso chorar, posso passar a noite sem dormir, mas vai valer a pena, porque eu sei o que Deus preparou para mim. Então eu passei por vários momentos, perseguições, calúnia, difamação, ataques. Só que, assim, que é um pouco diferente, né? Eu sei que não é todo mundo que vive a vida do jeito que eu vivo, mas quando eu me entreguei para Jesus, eu realmente entreguei minha vida. Então, eu tenho a concepção, eu tenho a crença de que tudo que eu faço, tudo que eu vivo, não é para minha glória, é para a glória de Deus. Então, quando acontece alguma coisa ruim, eu entendi que eu aprendi uma chave, isso aqui é poderoso. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que isso aqui é muito lindo de se falar, isso aqui é péssimo de se viver. Porque é muito lindo falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, enquanto eu tô com dinheiro no bolso. Mas e quando o dinheiro acaba? É muito fácil falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, enquanto tem vida, tá todo mundo com saúde. E quando morre alguém da sua família? Eu perdi meu sobrinho no começo do ano. É muito fácil falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, enquanto tá todo mundo te aplaudindo. Só que isso é muito bonito. E quando as pessoas estão te perseguindo? É muito diferente. Então eu aprendi um segredo. Se você tem certeza de que você vive para a glória de Deus, Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Então, ainda que você esteja passando por uma guerra insuportável, suporte. Porque no meio dessa crise, Deus vai arrumar um jeito do nome dele ser glorificado. Vai valer a pena. Deus. Glória a Deus. A gente vê muitas pessoas, e até mesmo de nós, né? Como você falou, entregou sua vida para Jesus, e parece que as coisas, no primeiro instante, parece que pioraram. Sim. Não sei se aconteceu com você também, parece. Jesus complica para depois descomplicar. Porque a gente acha, agora eu vou para o caminho de Deus, vai ser só vitória, só maravilha. Mas quando nós realmente vamos para a presença de Deus, a luz entra, né? E aí começamos a enxergar o que tem que ser mudado. E, enfim, em Deus e vencido no Senhor, né? E Cauê, e como você falou, né, como nós estamos falando aqui, teve vários lugares, tem projetos aí também vindo aí. Mas como que você lida? Como é que você faz com isso
no teu coração? Tipo, exemplo, fiquei uma semana, fiquei 3 semanas, fiquei um mês, fiquei 60 dias ministrando, fazendo, cumprindo o propósito, o chamado de Deus. E como que um evangelista, como é que é o coração do evangelista nessa questão, assim? Pastor, vamos lá. As pessoas pensam que viajar, pregar, essas coisas assim, é tipo. Ah, tipo. Ah, tô indo viajar, tô indo passear. Não, não tô indo passear. Eu tô indo servir o reino. É literalmente essa visão. As pessoas pensam que é prazeroso. E é prazeroso. Quando você vê Jesus batizando com o Espírito Santo, Jesus curando alguém que precisava ouvir uma palavra que é transformar. Isso é prazeroso. Só que na maior parte do tempo é cansado. O Senhor tá comigo a semana toda. Eu tô com dor nas costas o tempo todo, dor na garganta o tempo todo. Então, assim, as pessoas acham que ministério é privilégio, só que ministério é sacrifício. Sabe por que tem muita gente que não tem estrutura pra viver o ministério? Porque ele acha que ministério é aplausos. Só que ministério é chicotada. Tem gente que pensa que ministério é elogio e fama, mas ministério é autocrítica. É você entender que você precisa ser melhor a cada dia. Tem gente que acha que ministério é fama, é status, mas ministério é renúncia. E quem não está pronto para renunciar também não está pronto para o ministério. Forte, né? Forte, porque exemplo deste, né? Tu deixa tudo. Tu deixa por vários momentos. Às vezes tu abre mão, né? Tem um momento de lazer, de descansar, muitas vezes, de Abro mão de um momento de passeio. lazer, não. Eu praticamente não tenho um momento de lazer. Então é uma renúncia mesmo contínua, né, na nossa vida, né? E estamos partindo para o encerramento já do nosso podcast. Tá top demais, tá lindo demais. E nós estamos com algumas pessoas que já estão assistindo, estão compartilhando, tem algumas mensagens já chegando. E nós estamos aqui, como eu falei, já estamos aqui com algumas pessoas nos bastidores, né, aqui para estar recebendo, né, desse podcast, dessa palavra de Deus no nosso coração. E Cauê, todo aquele que está tentando cumprir seu chamado, né, tá ali no caminho de Deus, as coisas talvez já estão acontecendo, talvez não estão acontecendo. Se você pudesse deixar uma palavra, né, para todas as pessoas que estão assistindo, todos os bastidores, deixar uma palavra, você deixou várias chaves de Deus. Mas se você pudesse agora, como, né, falamos aqui para a glória de Deus, a rede social vai longe, mas se você pudesse pregar hoje uma palavra para o mundo inteiro, o que você deixaria? Não desista. Porque a verdade, tem muita gente torcendo para sua derrota. Quer um conselho? Se for para você continuar lutando e você diga, Cauê, eu não quero continuar lutando por mim, então guarde isso aqui. Não dê o gosto para aqueles que torcem para sua derrota comemorarem o seu fracasso. Deus tem um propósito na sua vida. E aqueles que torcem para o seu fracasso estão torcendo para o fracasso do propósito de Deus. Então não pare. Não desista. Não se entregue. Continue lutando, mesmo quando você achar que não tem força. Porque enquanto você estiver cumprindo o propósito de Deus, você não estará lutando sozinho. Então, quando suas forças acabarem, lembre-se: Deus lutará por você e ele te fará vencer. Apenas não pare e não desista, porque Jesus já garantiu a vitória na cruz do Calvário. Glória a Deus. Vamos te agarrar nessa palavra aí, em nome de Jesus. E Cauê, como é que tá as suas agendas e como é os projetos? Tem projeto novo chegando aí? Pastor, graças a Deus, muito projeto novo. Agora no mês de abril, no dia 21, nós estamos indo para a Europa. Nós vamos fazer uma viagem para lá. E depois nós vamos fazer umas outras viagens, que ainda é mistério. Mas eu creio que Deus tem um tempo novo para nós. Eu e minha esposa vamos é, seguir essa nova direção de Deus. Cremos que Deus irá fazer coisas extraordinárias. Eu creio em nome de Jesus. Vai ser top demais, né? Nós queremos aí, vai nos informando lá nas redes sociais, né? Mas desde já quero agradecer você que está conosco aí. Como é que foi para você esse podcast? Coloca aí no comentário aí para nós. Tenho certeza que Deus falou com você, falou no nosso coração. Então, desde já, Cauê, quero agradecer a tua vida,
Muito obrigado por esse tempo precioso, tempo importante para as nossas vidas. Quero agradecer também a todos que estão aqui conosco, já falei o nome de todos, né? Pessoas do nosso coração, né, que está aqui conosco recebendo uma palavra de Deus. Então, Cauê, meu coração desejo para você, as minhas orações por esses dias aí, né, pedindo que Deus te renove as tuas forças. É só eu vi você comendo praticamente, né, remédio com dor e dor e dor. Então, a minha oração essa semana inteira foi: Deus renove as tuas forças, te leve no lugar mais alto, mais alto, mais alto para a glória de Deus, e que essa mensagem ela nunca para. Sempre vem a estar aí chegando nos nossos corações, e corações que estão sedentos e precisando uma palavra de algo que você carrega. Então, gratidão aí por esse tempo. Amém. Deus abençoe, pastor. A honra foi minha. Deus abençoe.